Itália, verão de 1930. O sol se põe lentamente sobre os campos de Montello. As cigarras cantam, as crianças correm pelos vinhedos e os agricultores descansam após a colheita. Tudo parece em paz. Mas a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o céu começa a tramar algo. Uma corrente de ar quente sobe furiosamente. Outra, fria e densa, desce sem aviso. Elas se cruzam. Elas colidem. O equilíbrio se rompe. E o que emerge desse cruzamento não é apenas uma tempestade. É uma fera. Uma coluna negra que se erguerá sobre o Vêneto com a força de 1000 furacões. Em menos de uma hora, a história mudará para sempre. E Montello nunca mais será a mesma. 24 de julho de 1930. Uma data que não aparece nos grandes livros de história, mas que deixou uma cicatriz indelével no coração do Nordeste da Itália. Enquanto o mundo seguia seu curso, em meio a crises econômicas e tensões políticas, em uma tranquila faixa de terra arborizada no norte da Itália, a natureza se preparava para desencadear uma de suas formas de expressão mais violentas: o tornado perfeito. Estávamos em Montello, uma colina arborizada na província de Treviso. Naquela manhã, tudo parecia seguir o roteiro habitual de um verão escaldante. O ar estava denso e saturado de umidade. Os campos respiravam sob o sol implacável e as pequenas aldeias cochilavam em uma paz enganosa. Ninguém poderia prever que a tarde acabaria se transformando em um pesadelo. Às 4h20 em ponto, o céu mudou de humor. As nuvens começaram a rodopiar, não como em uma simples tempestade de verão, mas como se obedecessem a uma ordem vinda de cima. Em poucos minutos, a luz se dissipou. Sombras se espalharam pela paisagem, como se o sol tivesse sido arrancado do céu. Então veio o som, um rugido tão poderoso que sacudiu as paredes. Não era trovão, não era relâmpago, era outra coisa. O que se formava sobre Montello era uma fera atmosférica, uma anomalia para os padrões europeus, um tornado de magnitude 5. Para quem não conhece a escala Fujita, esse número significa ventos superiores a 320 km por hora. Força suficiente para destruir estruturas inteiras, arrancar trens dos trilhos, transformar caminhões em projéteis e deixar uma ferida visível no solo que poderia durar décadas. O monstro desceu com ferocidade impensável. Primeiro, varreu as aldeias de Ciano e Volpago. Depois, continuou seu caminho de destruição por Via Vera del Montello, espalhando sua fúria até chegar aos portões da antiga cidade de Veneza. A devastação não foi parcial, foi total. Telhados de zinco e telhas de barro foram levados pelo vento como folhas secas. Casas inteiras, muitas construídas em pedra, ruíram como castelos de areia. E árvores que permaneceram como sentinelas por séculos foram erguidas e dobradas com uma facilidade assustadora. Mas, além das estatísticas, o que torna este evento uma tragédia inesquecível são os rostos humanos por trás de cada história. Em um arquivo empoeirado, guardado em uma paróquia de Treviso, o testemunho de uma mulher que sobreviveu à catástrofe foi encontrado anos depois. Maria Tessari, uma mãe que perdeu quase tudo, exceto a vida. Meu filho gritou para mim que o céu tinha caído, ela lembrou. Eu pensei que ele estava brincando, até que olhei pela janela e vi que a igreja não estava mais lá. Ela não desabou. Ela desapareceu. Não havia vento, havia empurrões, mordidas no ar, como se uma criatura invisível quisesse devorar tudo. Naquele dia, a natureza não teve piedade. Pessoas, animais, carroças, veículos. Tudo que não estivesse firmemente ancorado ao solo foi sugado e arremessado para longe. A trajetória da tempestade se estendeu por aproximadamente 80 quilômetros. Uma linha de destruição raivosamente traçada no mapa. O fenômeno durou menos de uma hora, cerca de 40 minutos, segundo os relatos mais precisos.
Mas aquele breve intervalo foi suficiente para mudar a paisagem, a história e centenas de vidas. Registros oficiais relataram 86 mortes. Outras fontes locais, menos conservadoras, estimaram que o número real pode ter excedido 100. Mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas com lesões permanentes. Quanto às perdas materiais, foram tão colossais que ninguém conseguiu calculá-las com precisão. Na época, a reconstrução foi caótica. As autoridades, muito menos a população rural, não estavam preparadas para enfrentar uma tragédia de tamanha magnitude. As imagens que emergiram depois falavam por si. Caminhões capotados, torres de sinos arrancadas, salas de aula reduzidas a uma pilha de escombros irreconhecíveis. Alguns compararam o ocorrido a uma guerra. Os jornais da época, sempre ávidos por metáforas religiosas, chamaram-no de a fúria de Deus. Mas o que atingiu Montello não foi um castigo divino. Foi a combinação perfeita de condições climáticas extremas, amplificadas por um ambiente que jamais imaginou ser vítima de tamanho horror. Ambiente que jamais imaginou ser vítima de tamanho horror. Na Europa, tornados de alta intensidade são tão raros quanto temidos. Este, em particular, foi único. Até hoje, nenhum outro tornado no continente atingiu tamanha magnitude ou causou tamanha devastação. Os cientistas ainda o estudam. Como se formou? Por que bem ali? Poderia acontecer novamente? Uma possível explicação aponta para uma combinação incomum de fatores. Uma massa de ar quente e úmido do Mediterrâneo colidindo com correntes frias do norte, além de instabilidades atmosféricas ocasionais. Mas, embora os dados ajudem a explicar a situação, eles não aliviam o impacto emocional que o evento deixou na memória coletiva da região. Hoje, quase um século depois, nas cidades outrora atingidas por aquela tempestade, histórias ainda são contadas. Algumas com medo, outras com orgulho por terem sobrevivido. A verdade é que em 24 de julho de 1930, a Europa testemunhou um fenômeno que não apenas desafiou as leis do clima, mas também as expectativas do que pode acontecer em lugares onde se acredita estar seguro. Montello ficou marcado para sempre, e embora o tempo apague muitas coisas, há dias que a Terra jamais esquece. Porque as nuvens, de tempos em tempos, rugem novamente. O tornado que devastou Montello não foi um simples evento meteorológico. Foi um quebra-cabeça atmosférico tão complexo que ainda hoje intriga os especialistas. Para entender o que realmente aconteceu naquela tarde de julho, não basta contabilizar os danos ou analisar os números. É preciso levantar os olhos e observar o que muitas vezes passa despercebido. A dança caótica que se desenrola nas camadas invisíveis do céu. Naquele dia, o norte da Itália fervia sob uma onda de calor sufocante. As temperaturas ultrapassavam 35 graus e a umidade pairava no ar como uma cortina invisível. Não era apenas um dia quente, era um dia abafado. Algo na atmosfera parecia prestes a se romper. E, finalmente, ele conseguiu. Uma corrente de ar frio começou a descer dos Alpes, impulsionada fortemente pelos ventos das montanhas. Ao atingir as planícies da região do Vêneto, essa massa mais densa colidiu com o ar quente e úmido que já saturava a atmosfera. Naquele momento, a atmosfera se tornou um campo de batalha. O ar frio, sendo mais pesado, deslizou para baixo, e o ar quente, mais leve e energizado, foi violentamente impulsionado para cima. Essa corrente ascendente, se encontrar ventos cruzados em diferentes níveis da atmosfera, começa a girar. E quando a rotação se organiza, dá origem a um tipo particularmente perigoso de tempestade: a supercélula. Essas supercélulas são verdadeiras fábricas de tornados. Em seu núcleo, a tempestade gira como uma espiral viva. Se a energia for suficiente e a rotação se intensificar, nasce um mesociclone, uma estrutura ciclônica
capaz de gerar um tornado de grande escala. Foi isso que surgiu sobre Montello. De acordo com os estudos mais recentes, tudo indica que esse tornado seja do tipo mesociclônico, nascido do próprio coração de uma supercélula. E isso não é algo que se vê todos os dias na Europa. Na verdade, é excepcional. É um fenômeno muito mais associado ao coração dos Estados Unidos, no chamado cinturão de tornados, onde gigantes atmosféricos frequentemente se reúnem. Mas isso não aconteceu no Kansas ou no Texas. Aconteceu no Nordeste da Itália. E isso muda as regras do jogo. A geografia da Europa, com suas cadeias de montanhas, litoral e clima mais ameno, normalmente não permite a formação desses fenômenos. Mas naquele dia, tudo conspirou. O terreno suave do Vêneto, com suas colinas baixas e vales abertos, facilitou o movimento da tempestade. Não havia obstáculos naturais, nada para interromper o avanço do vento, como uma pista livre para um trem desgovernado. E o mais perturbador é que não houve aviso algum. Em 1930, a meteorologia ainda era uma disciplina jovem. Não havia radares Doppler, não havia imagens de satélite, não havia simulações de computador. As previsões do tempo eram feitas a olho nu, com instrumentos básicos e muita intuição. Ninguém sabia ler os sinais no céu. Ninguém entendia o que aquelas nuvens escuras estavam tramando. Quando o primeiro redemoinho apareceu, já era tarde demais. Hoje, com satélites em órbita e modelos meteorológicos sofisticados, poderíamos detectar certos sinais. Talvez emitir um alerta. Talvez ganhar minutos valiosos. Mas mesmo agora, se uma supercélula como essa se formasse sobre o norte da Itália, não há garantia de que poderíamos prevê-la com certeza. Porque o que aconteceu em Montello foi mais do que uma tragédia única. Foi uma fratura nas certezas. Um aviso incômodo. Mesmo lugares aparentemente seguros podem ser alvo do improvável. O tornado de Montello permanece, em muitos aspectos, um mistério com contornos definidos, mas um núcleo incerto. Uma peça que não se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça europeu. E talvez não seja tão singular quanto parece. Alguns veem isso como um incidente isolado. Outros o interpretam como um sinal do que pode acontecer novamente. A ciência continua investigando e o céu continua fazendo o seu trabalho. Porque quando o equilíbrio atmosférico é alterado, tudo é possível. Até coisas que não deveriam acontecer. Às 16h20, o impensável pousou. Nos arredores de Ciano del Montello, uma coluna espiralada desceu do céu como se tivesse sido arrancada das páginas do Apocalipse. Escura, imensa e repleta de fúria primitiva, essa criatura do ar não parecia uma simples tempestade. Tinha uma forma, tinha uma direção, tinha um propósito devastador. Testemunhas descreveram-no como um monstro vivo. Um funil com centenas de metros de largura, girando a uma velocidade assustadora. Com um rugido tão profundo que sacudia o peito antes mesmo dos ouvidos. Ao redor deles, o ar sibilava. As árvores rangiam e os telhados eram arrancados como folhas de papel. Era o tipo de força que você não observa. Você sobrevive. Do seu ponto inicial, o tornado iniciou uma jornada quase reta para o leste, movendo-se a cerca de 70 km por hora. Não era errático nem desordenado. Seu avanço era metódico e implacável, como se soubesse exatamente para onde estava indo e o que pretendia destruir. Em questão de minutos, ele chegou a Volpago del Montello, uma pacata vila agrícola onde os dias costumavam transcorrer entre colheitas e sinos de igreja. Mas naquele dia, em vez do badalar dominical, o céu trouxe trovões estrondosos. O tornado varreu ruas inteiras. Casas bem construídas ruíram como castelos de cartas. Algumas se desintegraram no ar, espalhando restos de móveis, roupas e ferramentas por quilômetros. Colheitas inteiras desapareceram sem deixar vestígios.
A próxima vítima foi Giavera del Montello. E lá, a tempestade tornou-se ainda mais implacável. Uma escola de pedra desabou com dezenas de crianças ainda dentro. Paredes cederam, telhados ruíram e gritos se perderam no uivo do vento. Fábricas rurais que processavam grãos e vinho foram pulverizadas como papelão. Na praça, a estátua da padroeira, uma figura de mármore branco, foi decapitada por um objeto voador desconhecido. A cabeça nunca foi encontrada. Mas o mais desconcertante aconteceu logo depois, quando a coluna de destruição se aproximou da Baviera, uma pequena vila ao norte de Nervesa della Battaglia. Nesse ponto, algo mudou. O tornado não seguiu uma linha perfeitamente reta. Ele oscilou, zigue-zagueando levemente, como se hesitasse. Alguns meteorologistas que estudaram os dados acreditam que um vórtice secundário pode ter se formado ali. Uma espécie de tornado dentro do tornado. Essa estranheza teria intensificado o caos localmente, gerando rajadas erráticas e áreas de danos particularmente concentrados. Imediatamente depois, o fenômeno atravessou o rio Piave, como se ele não existisse, levando seu vento em espiral em direção aos campos de Macerata sul Piave. Nesse ponto, a fúria não diminuiu. Campos inteiros cultivados foram destruídos. Sulcos e plantações desapareceram e a terra ficou marcada por cicatrizes profundas. Por dias, até semanas, os agricultores encontravam fragmentos de suas vidas passadas espalhados entre os escombros. Utensílios cravados em árvores, portas cravadas no chão, animais inteiros jogados a mais de 10 quilômetros de sua nascente. E embora o tornado já tivesse deixado um rastro de devastação, seu ímpeto não se esgotou por aí. Ele se moveu em direção aos arredores de Pianiga, uma cidade perto da região de Veneza. Lá, como se estivesse exalando seu último suspiro, o colosso começou a desaparecer. Mas mesmo nesse trecho final, manteve seu caráter destrutivo. Telhados foram arrancados como toalhas de mesa. Postes de energia elétrica foram torcidos e quebrados. Galinheiros, galpões e pequenas construções desapareceram sem deixar alicerces. No total, o tornado percorreu mais de 80 quilômetros, deixando uma cicatriz claramente visível em mapas, fotografias aéreas e até mesmo na memória coletiva. Uma linha de destruição tão reta e definida que parecia traçada por um anemômetro. Mas não foi apenas uma questão de infraestrutura. Não foi simplesmente uma questão de prédios perdidos. O tornado destruiu comunidades, destruiu famílias, arrancou gerações de seus lares. Em algumas áreas, os registros paroquiais dedicaram páginas inteiras exclusivamente aos mortos de 24 de julho. Centenas de nomes, muitos sem rosto, alguns sem corpos para enterrar. Mais de uma dúzia de aldeias foram afetadas direta ou indiretamente. Em alguns lugares, as pessoas nem tiveram tempo de correr. Em outros, aqueles que tentaram fugir foram literalmente sugados para o vazio. O número de mortos cresceu como um pêndulo descontrolado, mas o mais perturbador não foi o número, mas o padrão. Porque o tornado não parecia se mover aleatoriamente. Sua trajetória, vista do ar ou de relatos de testemunhas oculares, tinha uma precisão perturbadora. Por onde passava, nada permanecia de pé. Apenas silêncio e uma densa nuvem de poeira, memórias fragmentadas e vazio. Muitos que viveram para contar a história dizem que o som era a coisa mais aterrorizante. Mais do que o vento, mais do que os objetos voadores, mais do que as paredes desabando. Era um rugido sobrenatural, como se o céu gritasse com uma fúria ancestral. E então, o nada. Mesmo hoje, quase um século depois, essa jornada é estudada com admiração e respeito. Não apenas como uma lição de meteorologia, mas como um lembrete brutal de quão frágil a vida pode ser, quando a atmosfera decide escrever sua própria história. E embora os modelos climáticos tenham avançado
embora os radares agora cubram cada centímetro do céu europeu. Há uma questão que permanece sem resposta. O que teria acontecido se o vento tivesse escolhido uma direção diferente naquele dia? O que aconteceu em Montello naquele 24 de julho não foi apenas uma aberração meteorológica. Foi uma fratura na alma de uma região inteira. Um corte profundo que perfurou não apenas os telhados e as ruas, mas também a memória coletiva de um país inteiro. O tornado não apenas destruiu a terra, ele destruiu certezas. E deixou para trás muito mais do que ruínas. Deixou perguntas sem resposta. Os números oficiais listam 86 nomes, mas os números raramente contam a história completa. Nas margens dos registros, nas cartas familiares, nos silêncios dos arquivos paroquiais, muitos acreditam que o número real pode ter sido consideravelmente maior. Houve corpos que nunca foram recuperados, pessoas que simplesmente desapareceram. E em muitos lares, a perda não foi de 1 ou 2 membros, mas de todos. Mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas delas com cicatrizes físicas e psicológicas que durariam o resto de suas vidas. Algumas ficaram cegas devido aos escombros. Outras ficaram marcadas por queimaduras, cortes ou fraturas. Mas os danos mais profundos não eram visíveis na pele. Estavam naqueles olhares vazios, naqueles silêncios à mesa de jantar, onde o riso outrora reinava, naquelas cadeiras vazias nas salas de jantar da nova Itália rural. Em termos de infraestrutura, as consequências foram de longo alcance e impossíveis de quantificar com precisão. Centenas de casas foram reduzidas a pilhas de madeira lascada e tijolos espalhados. Igrejas que resistiram a guerras e terremotos ruíram em segundos. Escolas que abrigavam sonhos de infância tornaram-se túmulos de concreto. Estradas rurais foram bloqueadas por montanhas de escombros. Carroças viradas, animais mortos e ferramentas foram espalhadas por quilômetros. A paisagem que outrora fora um símbolo de estabilidade agrícola estava irreconhecível. As árvores centenárias que serviam de marco para gerações de agricultores foram arrancadas como ervas daninhas. Os vinhedos, orgulho do Vêneto, foram devastados. A terra, rasgada em sulcos violentos, parecia se lembrar de cada turbulência daquele vento. E, no entanto, a catástrofe não terminou com o tornado. Começou depois. Porque foi então que a região, e todo o canto do país, teve que encarar uma verdade incômoda. Eles não estavam preparados. Ninguém estava. Numa Europa onde esses fenômenos eram considerados exóticos, quase impossíveis, a realidade os atingiu com uma força que não deixou espaço para negação. Pela primeira vez, havia uma necessidade urgente de falar sobre prevenção, sobre planejamento, sobre resiliência. Como construir casas que não desabassem com o vento. Como alertar uma comunidade quando o céu se torna um inimigo. Como explicar o inexplicável. Em nível nacional, as discussões começaram timidamente. Em gabinetes ministeriais e academias, os primeiros rascunhos de uma nova conscientização climática começaram a ser elaborados. Reformas nos códigos de construção em áreas rurais foram propostas. Falou-se, embora ainda fosse um ideal distante, em criar sistemas de alerta e estudar os céus com mais rigor. Mas a tecnologia ainda não havia correspondido à necessidade. Não havia satélites, modelos numéricos ou radares meteorológicos. O conhecimento era construído a partir de cadernos, mapas desenhados à mão e entrevistas com testemunhas que estremeceram ao se lembrar. E, no entanto, passo a passo, Montello começou a se tornar um estudo de caso. Imperdível para quem quisesse entender a fúria atmosférica no coração da Europa. Engenheiros, climatologistas e físicos aeroespaciais começaram a afluir ao Vêneto para estudar seus ventos, suas colinas, sua história. Dados foram coletados, trajetórias foram comparadas e estruturas colapsadas foram analisadas como hieróglifos da tempestade.
porque o que havia acontecido não poderia se repetir sem ao menos um aviso. Nesse sentido, Montello foi um ponto de virada. Não apenas pela violência do evento, mas porque acendeu uma consciência adormecida. Mostrou que, mesmo em territórios onde o improvável parecia uma desculpa, o impossível podia decair. E assim, ao longo dos anos, com a dor transformada em memória, com a poeira assentando nos campos, a região começou a se reconstruir. Novas casas foram construídas, mais resistentes, mais preparadas. As estradas foram limpas, as escolas reabriram. Mas, sob cada ladrilho, cada piso, cada campo recapeado, a marca invisível daquele dia permaneceu. Hoje, Montello preserva sua memória discretamente, mas constantemente. Nos arquivos municipais, em histórias orais, em uma pequena seção do museu dedicada a eventos extremos. Alguns moradores guardam fotografias em preto e branco de céus esburacados e árvores caídas. Outros simplesmente permanecem em silêncio, porque a memória às vezes não precisa de palavras para se manter viva. À medida que o clima global muda e os padrões climáticos se tornam cada vez mais imprevisíveis, o que aconteceu no Nordeste da Itália em 1930 não é mais um incidente isolado. Tornou-se um alerta histórico, um sino que ainda soa, alertando que a estabilidade que consideramos garantida pode ser abalada quando os céus decidem falar conosco em outra língua. E enquanto alguns pesquisadores afirmam que o tornado foi uma anomalia única, outros se perguntam se ele foi, de fato, um antegozo, um sinal precoce do que pode estar por vir. Quase um século se passou desde que os céus se abriram sobre o Vêneto e desencadearam sua fúria em espiral. E, no entanto, o tornado de Montello permanece mais do que apenas uma entrada nos arquivos do tempo. Persiste como uma presença sutil, como um sussurro que varre os campos ao cair da noite, como um aviso sem data de validade. O que realmente aconteceu naquele dia? Uma anomalia? Um sinal? Ou simplesmente uma revelação do que sempre esteve lá, escondido entre as correntes de ar? Historicamente, a Europa encarava os tornados como se fossem histórias de outro continente. Fenômenos distantes, quase exóticos, pertencentes às planícies infinitas da América do Norte. E, no entanto, Montello desafiou essa crença. Ele mostrou que mesmo aqui, entre colinas suaves e cidades antigas, a atmosfera pode se distorcer com a mesma violência que no Kansas ou Oklahoma. Porque o vento não distingue culturas, não respeita mapas, não se conforma às nossas ideias preconcebidas. E embora as estatísticas permaneçam claras, tornados na Europa são menos frequentes e menos intensos do que no chamado Tornado Alley nos Estados Unidos. Isso não os torna menos reais. Nas últimas décadas, episódios registrados na França, Alemanha, Reino Unido e até mesmo na Península Ibérica deixaram claro que improvável não é o mesmo que impossível. O que mudou, dizem os especialistas, não foi apenas a atmosfera. É também a nossa relação com ela. As mudanças climáticas, um fenômeno antes discutido em simpósios fechados, agora se manifestam no campo, nas cidades, nas estações indefinidas. Ondas de calor estão se tornando mais intensas, a umidade está subindo como uma lufada de ar fresco e frentes frias estão descendo com uma força sem precedentes. Essa mistura explosiva pode estar criando um novo padrão atmosférico, capaz de desencadear tempestades que até recentemente não podíamos imaginar aqui. A Europa encontra-se assim numa encruzilhada. De um lado, a memória de uma terra que durante séculos acreditou que certos desastres não eram sua responsabilidade. De outro, o presente, marcado por uma crescente necessidade de adaptação a uma realidade climática que já não tem precedentes claros. Desde Montello, muito progresso foi feito. A ciência espalhou suas raízes por todo o continente. Hoje,
Existem redes de monitoramento meteorológico capazes de detectar anomalias antes que elas cheguem à Terra. Satélites, radares Doppler e modelos numéricos calculam variáveis que antes pareciam mágicas. Nas capitais europeias, os departamentos de proteção civil implementaram sistemas de alerta que, embora não sejam infalíveis, permitem uma resposta vital com segundos de antecedência. As leis de construção também evoluíram. Não se trata mais apenas de construir estruturas bonitas ou funcionais, mas sim de estruturas resilientes. Os materiais são necessários para resistir não apenas à passagem do tempo, mas também à fúria do vento. E em muitas comunidades, de escolas a centros comunitários, são oferecidos treinamentos sobre como responder a uma emergência climática. Algo que seria impensável em 1930, mas a história de Montello, apesar de todo o seu drama, não é apenas um registro meteorológico. É um aviso revestido de tragédia. Uma lição escrita com nomes e feridas. Porque a natureza, como sabemos agora, não responde às nossas categorias. Ela não se alinha às nossas cronologias. Ela não pede permissão para nos lembrar que fazemos parte de um equilíbrio maior. E enquanto a ciência avança e os protocolos são refinados, há algo que continua a escapar aos cálculos: a essência imprevista da natureza. O momento em que o céu muda de tom. O instante em que o silêncio do campo se transforma em um rugido. A linha invisível que separa um dia comum de um evento que divide a história em duas. No Vêneto, Montello não é apenas um lugar. É uma cicatriz que fala. Sua história vive em documentários, em exposições itinerantes, nas vitrines de museus pequenos, mas duradouros. É estudada em universidades, mencionada em conferências de climatologia, invocada em discussões sobre o futuro da Europa diante de condições climáticas extremas. Mas também vive nas praças, nos cafés, onde os idosos ainda se lembram das histórias de seus avós, nas pedras que não foram movidas, nas árvores que cresceram onde nada restava. O legado do tornado se infiltra na cultura popular, como um eco distante. Algumas músicas o mencionam, algumas obras o retratam. Alguns livros infantis falam do grande vento, como se fosse um personagem mitológico. Porque quando um fenômeno transcende os dados e se torna um símbolo, ele não pode mais ser contido apenas pela ciência. E embora a região tenha se transformado, embora os campos tenham florescido novamente e novas gerações tenham ocupado as casas reconstruídas, a memória persiste. Não como um trauma não curado, mas como uma presença que ensina.